Quando a gente pega as crianças das classes mais pobres, né, até hoje isso é assim, historicamente sempre foi, as crianças sempre entraram na vida adulta precocemente via trabalho. Até hoje, quando você pega as crianças mais pobres. E nas famílias de classe média para cima, as crianças estão entrando precocemente na vida adulta, por exemplo, via a hiperestimulação sexual precoce, via essa pressão de um convívio grupal, social, fora de casa, muito cedo. Né? E como as famílias vivem muito isoladas, aí eu estou falando das famílias de classe média para cima mesmo, as famílias vivem isoladas, né? Elas têm muito medo do espaço externo, da rua, da praça. O único local de convívio que acaba sobrando e virou o grande espaço de convívio social é o shopping center. Né? E aí as crianças vão, você basta passear de sexta, sábado à noite no shopping center, você vê grupos de crianças com aparência de quem não tem mais de 11, 12 anos, né? E estão lá e nós não sabemos direito fazendo o quê, com orientação do quê, com supervisão de quê, como se aquele espaço fosse absolutamente seguro, como se não acontecesse nada lá dentro, né? E acontece de tudo e algo mais lá dentro, né? Eu fiquei pensando aqui, doutor, me corrija com a sua experiência clínica se eu estiver errada, mas a gente tem essas alterações nas relações pais e filhos, né, que eram antes mais verticais, agora mais horizontais, mas eu acho que um dos problemas que permanece não é a falta de diálogo, mas acho que é a dificuldade do diálogo. Talvez esse pai esteja mais amigo desse filho, mas não para dialogar necessariamente as coisas que ele deveria dialogar enquanto pai. Eu sempre, quando alguém fala em diálogo, eu lembro de uma situação que ocorreu comigo no consultório. Estava atendendo uma família e o filho, adolescente ou pré-adolescente, dizendo assim: minha mãe não dialoga comigo, minha mãe não dialoga comigo. Eu escutando aquilo, e a mãe falou: não, eu dialogo. Eu perguntei: desculpe, mas o menino, o que significa dialogar? Ele falou: minha mãe não faz nada que eu quero. Então, cada um atribui o sentido. Entender o que é esse diálogo, né? Porque assim, dialogar não significa você fazer o que o filho quer. Não. Dialogar significa muitas vezes você explicar e muitas vezes você explicar e o filho não concordar. Porque os pais têm também a ilusão de que vão chegar para um garoto de 12 anos de idade, vão dar uma explicação de por que ele não pode sair à noite, e o garoto vai falar: sim, meu pai, muito obrigado pela brilhante explicação, agora eu entendi tudo, né? Não, ele vai ficar bravo, vai espernear, vai dizer: você é o pior pai do mundo, todos os pais, os meus amigos deixam, só você que não, né? Mas essa é a função. Não, mas eu penso num outro ponto também, né? Que é o pai ou a mãe que fala: não, eu dialogo com o meu filho sobre futebol, sobre o que está acontecendo na faculdade, mas não necessariamente... A gente está voltando assim para uma coisa que me parece na fala da Silvia, do Juarez e agora na sua, né? Que às vezes as questões inerentes aos cuidadores, aqui nós estamos chamando de pai e mãe, mas podemos estar falando de outros cuidadores dessa criança. Tá? As questões inerentes a eles, ou seja, o sentimento de culpa, como a Silvia falou, que ele pode estar tendo em relação a ter que ser autoritário, ou o ficar constrangido ou pouco à vontade de não ser visto como legal e não eternamente jovem, ao fazer coisas que o identificam como velho, como careta, tá? Ou a insegurança dele em relação a determinada coisa, ou expectativa irrealista em como um filho deve reagir, né? Ou como uma criança cuidada vai... Eu costumo dizer, eu também trabalho com consultório, para as mães que às vezes se queixam das crianças, que a criança faz tudo reclamando tal. Por exemplo, o quê? Manda ali tomar banho, ela vai reclamando. E ela estava fazendo o quê? Está brincando. Você não espera que uma criança está brincando. 6 anos de idade, você manda ela parar de brincar. Obrigada, mamãe, por se preocupar com a minha higiene né, e asepsia. Agora compreendi. Então, eu não sei se estou filtrando certo, mas o que me parece é que nós estamos também chegando a uma ideia de que a família tem como função, uma das funções principais, o cuidar. Mas o cuidado a ser dispensado, a forma do cuidar, né, passa pelas características pessoais e habilitações deste cuidador. Habilitações, que eu quero dizer, não no sentido profissional, mas
coisas que ele teve condição de desenvolver e de aprender, ou dos modelos que ele tem, ou dos parâmetros que a vida em sociedade dá para ele. Mas eu acho que a Érica levantou uma questão que acho que a gente acabou nem sei se vamos ter tempo de nos estender, mas assim, quando você falou do diálogo, eu penso que o diálogo ele só é possível quando existe um convívio, uma relação num contexto favorável, né? Então o que é o diálogo? O diálogo é conversar sobre a vida. O diálogo é conversar sobre o que está acontecendo. Porque às vezes fica uma coisa assim, eu tenho a impressão até um pouco estereotipada, como se fôssemos ter um momento, vamos dialogar. Não. Né? Vamos conversar sobre o tema X. Entra Não, o diálogo, né, é aquilo que ocorre no convívio, no dia a dia, em oportunidades as mais variadas, não planejadas. E às vezes eu vou dizer todos assim, os assuntos. E eu vou dizer, e até o diálogo sem palavras. E até o diálogo que às vezes está acontecendo só pela interação daquelas pessoas, né? Né? Linguagem corporal. Pela linguagem corporal, pela linguagem afetiva, pelo toque, pelo carinho, pela realização de uma tarefa. Né? Isso tudo é diálogo. Pela discussão de um problema quando ele surge. E às vezes até poder dizer, acho que faz parte do diálogo, você falou, olha, por que você não pode fazer tal coisa? Não é simplesmente porque não pode. Né? Eu vou te dar alguns motivos. Né? Às vezes, especialmente quando nossos filhos vão chegando na adolescência, quando eles vão ficando mais velhos, o diálogo implica em que nós pais mudemos de ideia. Também. Exatamente. E eu sempre me lembro de um terapeuta argentino, o Marcelo Pachmann, que ele fala assim, né, que os adolescentes têm que ensinar os pais. Só que os adolescentes, às vezes, são iguais àqueles professores que todos nós tivemos, né? Que eles têm 10 em conteúdo e 0 em didática. E os pais, assim como os professores, têm que estar abertos para aprender também. Sim. Né? Esse é o diálogo. Exatamente. Mas tem que ter aí uma troca, né? As duas partes estarem abertas e dispostas a dialogar. Sim, isso não é fácil, né? Exatamente. E isso não é feito, né, num dado momento porque se cria uma exigência de que ocorra naquele momento. Para que haja possibilidade de aprendizagem mútua, há que haver um convívio amistoso, né, e confiança mútua para estar abrindo, né, o que você quer. Que é um processo, que acho que né, isso seria confiança. exato o tema para um outro programa e esse perpassa a família. Não tem como a gente pensar nas relações familiares, né? Se não pensarmos nos conflitos inerentes ao próprio convívio, mais a miúde, né? No cotidiano, e os conflitos como característicos dos relacionamentos humanos. Agora, que impacto e como ele influencia o que acontece na família e os seus membros, com certeza nós teríamos, né, o que falar muito e nunca esgotaríamos o assunto. E pesquisar muito. Pesquisar muito. Sem dúvida. Bom, nós estamos terminando mais esse programa Campinas, os Desafios da Metrópole, que hoje debateu ou tentou trazer, né, alguns olhares disciplinares sobre o tema família, função e possibilidades. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e muitas contribuições trazidas que acho que enriqueceram, mas só suscitaram novos questionamentos e novas indagações para outros programas, com certeza. Muito obrigada a todos e até o próximo Campinas, os Desafios da Metrópole.